Eu sou o professor Vandécio, sou consultor educacional. Estou começando um trabalho com uma agência de consultoria educacional dedicada ao direito educacional. Através dessa consultoria, então, eu iniciei o canal Atmosfera Educacional. Então, eu já queria convidar você a participar do canal. Ao assistir o vídeo, você pode fazer comentários, colocando seu posicionamento a respeito do vídeo, a respeito do conteúdo do vídeo. Você pode fazer perguntas, pode também sugerir outros temas para ser debatido num próximo vídeo. Você gostando do vídeo ainda pode curtir o vídeo. Isso é muito bom porque acaba ensinando o algoritmo do YouTube que esse vídeo é importante e ele pode ser repassado a outras pessoas. Você pode inclusive compartilhar o vídeo com outras pessoas que você já conhece, que sabe que gosta do ramo do direito ou que está precisando conhecer um pouco sobre determinado tema que o vídeo apresenta. E o mais importante, você pode ainda, e eu vou dizer, você deve se inscrever no canal, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você já vai ter notificado que existe vídeo novo para você visualizar, para você assistir. Você é muito bem convidado a participar comigo do canal Atmosfera Educacional. E agora eu quero falar do conteúdo desse vídeo. Na semana passada eu assisti um vídeo Reels, um vídeo rápido de uma pessoa que criticava uma decisão do STF. Porque ele havia decidido que não pode exigir do professor de educação infantil a formação de licenciatura em nível superior, mas deveria exigir no mínimo a formação a nível médio, nível de magistério. E a pessoa criticava por questões de qualidade, de melhoria de ensino. É uma preocupação de todo o país, de todos os profissionais de educação, com relação ao serviço educacional prestado no município. E eu fui procurar saber sobre essa decisão a fundo e desenvolvi aqui um estudo. E por isso eu estou trazendo um estudo para esse vídeo. E você? Qual é a tua posição a respeito dessa decisão do STF? Aliás, você viu essa decisão? Você ouviu algum comentário a esse respeito? Ou é a primeira vez que você está tendo acesso a esse tipo de informação? A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino é uma confederação, é uma organização que luta pelo interesse das escolas de ensino privado, de ensino particular. Em resumo, o que aconteceu? O estado de Goiás tem uma lei uma lei complementar número 26 de 1998, que ela regula a educação no estado de Goiás. E algumas normas, alguns dispositivos dessa legislação foi questionada no STF pela Confenem. Ela interpôs então uma ADI, é a ADI 2965. A ação declaratória de inconstitucionalidade. Isso nós vamos aprender agora nesse vídeo. Mas eu quero ainda tratar de um outro assunto que eu acho preliminar e importante. Ultimamente, o STF vem ganhando notoriedade em suas decisões. Porque, lógico, muitas de suas decisões têm um impacto muito grande na estrutura política do nosso país. E isso afeta o interesse das pessoas. Muito mais agora com essa questão da internet, que todo mundo participa, todo mundo comenta, propaga vídeo, dissemina muito mais informações. Então acaba visualizando muito mais gente, alcançando muito mais pessoas as decisões do STF. E muitas pessoas criticam as decisões, claro. A gente pode não concordar com uma determinada decisão de um poder, inclusive o poder judiciário, não é? E as pessoas criticam que o judiciário às vezes se mete em certas coisas e tal. Então eu queria considerar primeiro uma coisa importante. O judiciário não se mete nessas questões. Na verdade, o judiciário nem tem mesmo o poder autônomo de se inserir, se adentrar dentro de determinadas discussões que está na sociedade. É claro que o juiz, os magistrados, até os ministros das cortes, eles acabam participando sim, entendendo, tendo acesso às informações. Mas um juiz, um magistrado não pode de ofício resolver uma questão se essa questão não foi trazida ao tribunal. Ele tem essa restrição de atuação, ele só pode atuar à medida que ele é chamado para atuar. E como que um magistrado é chamado para atuar numa questão, para decidir uma questão? Quando alguém interpõe uma ação na justiça. E aí o judiciário é obrigado a estudar aquele caso
e dependendo da sua competência, dependendo do tema que é tratado, ele é obrigado a resolver a questão, a trazer uma decisão a respeito daquela questão. Ele não pode simplesmente se furtar a discutir. Então, ele não se mete. As questões são trazidas ao tribunal. Esse é o ofício do magistrado. Tá bem? Bom, sanada essa questão, vamos entrar então o que é uma ADI. É uma ação declaratória de constitucionalidade. É um dos instrumentos em que o judiciário exerce o seu controle concentrado de constitucionalidade. Qualquer juiz pode fazer uma análise de uma norma, de uma legislação, para conferir se ela está de acordo, alinhada com a Constituição. Mas é claro, existe uma questão também de competência. Se é uma norma do município, quem é competente para decidir essa norma num primeiro plano? O juiz da comarca daquele município. Então alguém vai entrar na justiça, porque precisa entrar na justiça. Conversamos agora um pouquinho sobre isso. Alguém vai entrar na justiça, na comarca do município, questionando aquela legislação ou trecho daquela legislação que por acaso há uma controvérsia sobre a constitucionalidade, e o juiz vai se debruçar naquele tema, vai estudar e vai proferir uma decisão. Se essa decisão ainda não for achada suficiente para uma das partes, pode-se recorrer, e esse recurso pode chegar ao Tribunal de Justiça do Estado. Aí ele vai tomar parte da situação, vai pedir informações para as partes e depois vai decidir em tese de recurso. Se ainda não for suficiente essa decisão, ela pode ser seguida para uma próxima instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele ainda vai estudar as questões legais a respeito daquela causa, daquela ação que está questionando a constitucionalidade da norma. E ainda não sendo suficiente, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que vai discutir, inclusive, a questão da constitucionalidade. Aliás, essa é a obrigação principal do Supremo Tribunal Federal: garantir a efetividade da Constituição. Ele é o guardião da Constituição, exatamente. Ele tem a maior prerrogativa em defender o interesse da Constituição, em favor da sociedade, em favor do Estado brasileiro, em favor do Brasil, em favor inclusive da democracia, e do Estado de Direito. Pois bem, é essa a regra. Agora, e se a norma é do Estado? Ou se a norma é do Distrito Federal? Ou se é uma norma da União, do governo federal? De quem é a competência de discutir essa norma? Aí sim é o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a legislação questionada é a Lei Complementar 26 de 1998, pois então, do Estado de Goiás. Pois então, é exatamente competência do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso também ele não está se metendo, é a competência dele de discutir a norma. Alguém leva as questões ao tribunal e o tribunal vai estudar e proferir a decisão. Foi isso o que aconteceu. E ele deu essa decisão para garantir o controle concentrado de constitucionalidade da norma. Tá bom? Numa ADI, pode ter 3 tipos de decisão do modo geral. Ao analisar a norma e achar que ela está alinhada com a Constituição, o magistrado vai declarar a constitucionalidade da norma. No caso do STF é um colegiado, então o tribunal vai declarar a constitucionalidade da norma. Pode ser uma constitucionalidade total, ampla, ou pode ser uma decisão, uma declaração também parcial. Se a norma não está alinhada com a Constituição, ele pode ser declarado a inconstitucionalidade, e aí a norma perde a sua eficácia. Esse dispositivo que foi declarado inconstitucional perde a sua eficácia. E se for parcialmente inconstitucional, ela perde a eficácia simplesmente aquela fração que foi declarada inconstitucional, e a outra parte que não foi declarada inconstitucional permanece com a sua eficácia legal. Certo? Permanece vigente. Ainda,
o magistrado pode dar interpretação conforme a Constituição. O que será isso? Quando um determinado trecho, uma determinada norma, ela tem mais de um sentido. E aí a gente chama isso de uma norma polissêmica. Ela tem divergência. Ela pode ser ambígua nos seus sentidos, pode ter sentidos diferentes. E aí, ao analisar esses sentidos, o magistrado pode declarar a constitucionalidade, mas dar a interpretação apenas ao sentido, fazendo validar apenas o sentido que está alinhado com a Constituição, e aí desprezando os demais sentidos que não estão alinhados com a Constituição. Isso é chamado de dar interpretação conforme a Constituição. Essa é uma técnica hermenêutica. Hermenêutica está dizendo com relação exatamente à interpretação. Tá bom? Então são esses os tipos de decisão que pode ser dado numa declaração, numa ação declaratória de inconstitucionalidade. E agora vamos para o conteúdo em si, já que a gente já entendeu o que é o judiciário, como o judiciário atua, por que ele atua, e o que é uma ADI e como ela pode ser decidida. Então vamos agora direto para a legislação que foi questionada no STF. Antes de entrar em cada ponto, cada dispositivo que foi questionado pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, no geral, o STF reconheceu a legitimidade do Estado de Goiás em legislar sobre a prestação do serviço educacional no âmbito do Estado de Goiás, porque esse ato ainda compreende a competência concorrente do Estado. O que é uma competência concorrente? Tanto o Estado quanto a União tem a competência de legislar sobre aquele assunto, porque existem alguns temas que é de competência exclusiva da União. Só a União pode legislar sobre aquele assunto. Por exemplo, sobre crimes e penas. A gente chama isso de direito penal. Só a União pode declarar que uma determinada conduta é crime. Só a União pode, numa legislação, determinar que uma determinada conduta que é crime vai ser combinada a uma determinada pena. É um assunto exclusivo. Tem vários assuntos que são exclusivos da União. A educação é competência tanto do Estado quanto da União. Isso é chamado de competência concorrente. Essa competência concorrente, inclusive, está bem clara, bem explícita na própria Constituição Federal, no artigo 24, no inciso 9. Está lá bem claro: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Olha a quantidade de temas. São temas sempre relacionados à educação e ao ensino e à ciência e tecnologia, não é verdade? Muito alinhado a isso, ainda nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394 de 1996. Ela, exatamente obedecendo à Constituição, ainda colocou no artigo 8º que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, cada estado, cada município e ainda o Distrito Federal e a própria União, cada um tem um sistema de ensino. E eles podem e devem organizar. Como é que organiza? Cria uma lei criando as regras, criando os órgãos, criando como vai funcionar o serviço educacional naquele âmbito de governo. Então o Estado de Goiás está exatamente exercendo a sua obrigação de legislar sobre educação, que está previsto na própria Constituição e ainda na lei infraconstitucional, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E nessa prerrogativa de legislar sobre educação, ainda complementando o artigo 8º da LDB, está aqui que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da LDB. É o que o Estado de Goiás fez através da Lei Complementar 26 de 1998. E ainda no artigo 10 da LDB, ainda confirmando essa questão, está aqui qual é a incumbência dos Estados. A incumbência dos Estados é organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, autorizar, aí está relacionado já também a uma outra questão que vamos tratar daqui a pouquinho,
em dispositivos específicos da lei que foi questionada no STF, que está aqui a obrigação do Estado ainda de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos da educação, de instituição de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino, e ainda baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, tudo isso é a competência do Estado e do Distrito Federal e também dos municípios com relação à educação. Está tudo dentro da competência concorrente dos órgãos estaduais, distrital e municipal. Então o Estado de Goiás está exercendo exatamente a sua competência a respeito da legislação educacional. Agora vamos tratar dos dispositivos da legislação da Lei Complementar 26 de 1998, que foram diretamente questionados pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e o que foi decidido no STF com respeito a cada dispositivo. Eu vou começar falando dos dispositivos em que foi decidido a constitucionalidade desses dispositivos de forma unânime pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro é o artigo 4º e o inciso 2º. O artigo 4º diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Inciso 2º, autorização de funcionamento, fiscalização e avaliação da qualidade pelo poder público. Essa norma foi considerada constitucional. Por quê? Porque ela atende exatamente, eu acabei de ler agora há pouco, é a competência concorrente dos estados, inclusive o que já está determinado na própria LDB, que os municípios, o estado, o Distrito Federal e a União, cada um no seu sistema de ensino, vai inclusive, uma das suas competências é baixar as normas do seu sistema de ensino e depois autorizar o funcionamento, fiscalizar, acompanhar, fazendo todos esses procedimentos. Então a lei não está nada mais do que garantindo como obrigação do próprio Estado de Goiás sobre aquilo que está já na LDB e aquilo que já foi garantido também na Constituição. Então, plenamente, o artigo 4º é realmente constitucional. Também foi declarado constitucional o artigo 14, o inciso 6º e o inciso 7º. O inciso 14 ele vai tratar das atribuições do Conselho Estadual de Educação do Estado goiano. E aí uma das atribuições é estabelecer normas e condições para autorização de funcionamento, reconhecimento, de inspeção dos estabelecimentos de educação básica e da educação superior sobre a sua jurisdição. Qual é a jurisdição, primeiro, do Conselho de Educação do Estado de Goiás? Todo o território do Estado de Goiás. Todos os estabelecimentos que estão funcionando e cadastrados e instalados no Estado de Goiás. Essa é a competência. Então ele tem a competência agora, tem as atribuições de estabelecer as normas para essas condições de autorização, de reconhecimento e também de inspeção dos estabelecimentos da educação básica e até do ensino superior. Está mais uma vez confirmando a competência do próprio Estado, a competência concorrente de trabalhar, de legislar sobre esse assunto, e não só de legislar, como de fazer a lei funcionar. Isso é o mais importante. Não basta ter uma lei, precisa ser dado condições para que aquilo que está na lei funcione na prática. Essa é a grande questão. O inciso 7º ainda fala de aprovar o calendário escolar nos estabelecimentos de ensino da educação básica. Então, o estabelecimento, seja ele público ou privado, lá no estado de Goiás, tem que formular o seu calendário escolar e submeter ao Conselho Estadual de Educação para ser analisado e ser aprovado. O artigo 34 também foi considerado constitucional pela unanimidade do STF. O artigo 34 vai tratar da quantidade de alunos em sala de aula em cada nível de educação. E foi assim definido na legislação. 25 alunos para a classe de pré-escola, isso está na linha A do artigo 34. Na linha B, 30 alunos para as 2 primeiras séries do ensino fundamental. Na linha C, 35 alunos para a 3ª e 4ª série do ensino fundamental. Na linha D, 40 alunos
para as classes de quinta série até a oitava série do ensino fundamental e também para o ensino médio. Então, o Estado, na sua prerrogativa de legislar sobre as questões de educação, a sua competência concorrente com a União, estabeleceu também o artigo 34 e ele foi considerado constitucional pelo STF. Seguindo aqui então nosso estudo, vamos tratar agora dos dispositivos que foram considerados constitucional pela maioria. Então não foi agora uma decisão unânime, mas uma decisão de maioria. Então pode ser que nós vamos aqui citar ministros do STF que tiveram seus votos vencidos pela maioria. Vamos conhecer então quais são esses dispositivos. Voltando ao artigo 14, que vai tratar das atribuições do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás, foi considerado constitucional pela maioria o inciso 5º, em que tem como atribuição para o Conselho Estadual de Educação fixar critérios e normas para a elaboração e aprovação dos regimentos do estabelecimento de ensino da educação básica. Tem também o inciso 15. O inciso 15 trata da elaboração de normas que regulamentam a gestão democrática da educação. Esses dois dispositivos foram considerados constitucional pela maioria. E nos dois foram vencidos os ministros Luiz Fux, que é o relator da ADI, o ministro Cristiano Zanin e ainda o ministro Alexandre de Moraes e André Mendonça. 4 ministros vencidos nessa decisão. Foi também considerado constitucional pela maioria o parágrafo único do artigo 14. O parágrafo único diz o seguinte: constitui-se como requisito essencial e indispensável para a autorização de funcionamento dos estabelecimentos de ensino básico da iniciativa privada a comprovação de destinação de pelo menos 1/3 da carga horária dos professores para a realização de atividades pedagógicas, de atividades extra-salas, tais como estudo, planejamento e avaliação. Nesse parágrafo único, a linha D foi vencida ao ministro Luiz Fux. Os outros ministros, claro, votaram a maioria pela constitucionalidade dessa questão. Ainda sendo constitucional pela maioria, está o artigo 91. O artigo 91 vem confirmar exatamente essa questão de 1/3. Está aqui no artigo 91. O período reservado aos docentes de educação básica das redes públicas e privadas para estudo, planejamento e avaliação não pode ser inferior a 1/3 do trabalho em sala de aula. Na educação pública, essa questão da carga horária do professor, reservar 1/3 para atividade de estudo, de planejamento e de avaliação, já está conferida desde 2008 através da Lei 11.738, que é a lei conhecida como Lei do Piso Salarial. Ela não só tratou do piso salarial, como de outras questões, inclusive da reserva dessa carga horária para o professor preparar a aula, fazer estudos a respeito da condição dos alunos e da condição pedagógica, fazer planejamento das atividades, planejamento da própria avaliação, inclusive a própria avaliação. É nesse horário que o professor vai sentar e vai analisar a condição de cada aluno e vai avaliar qual aluno está avançado nos estudos, qual aluno precisa de mais apoio, qual aluno precisa ser inserido num outro programa de apoio escolar, qual aluno precisa ser chamado à família para ajudar no processo educacional, enfim. Essa é a atividade de avaliação. E isso é feito nos horários de 1/3 da carga horária. É um exemplo: se um professor tem uma carga horária de 30 horas semanais, 20 horas ele vai trabalhar direto com o aluno. As outras 10 horas, 1/3, ele vai trabalhar esses estudos, o planejamento e a avaliação da atividade daquela sala de aula. É consagrado também no estado de Goiás para as escolas da iniciativa privada. Muito bem, foi considerado então constitucional pela maioria. Ainda foi considerado constitucional pela maioria também o artigo 84. No artigo 84 está aqui falando: exige-se como formação mínima para o magistério na educação infantil, curso de graduação em pedagogia ou curso normal superior.
foi considerado constitucional e ainda foi dado interpretação conforme a Constituição. Lembra que eu falei? Se uma determinada norma ela tem alguns sentidos diferentes, então ele separa um determinado sentido para considerar apenas o sentido que está alinhado com a Constituição e despreza os demais sentidos, né, se for mais de um, que não estão alinhados com a Constituição. Então passa a não ser considerado esses outros sentidos. E está aqui, deu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para excluir da incidência dessa exigência para a educação infantil. Então, a partir de agora, passa a exigir como formação mínima curso de graduação em pedagogia ou curso normal superior para os demais professores, menos para os professores da educação infantil. Essa normatização ela vai ser repassada em outro dispositivo dessa lei e ela vai voltar a ser discutida. Então, só vou deixar aqui. Nessa decisão de constitucionalidade, mas dado interpretação para tirar a educação infantil dessa exigência, foi vencido parcialmente o ministro Luiz Fux, o ministro Cristiano Zanin, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro André Mendonça. E a maioria, os restantes dos outros, votaram a favor da constitucionalidade, desde que professor da educação infantil não lhe seja exigido essa formação inicial. É a formação mínima, a formação inicial do professor. E agora vamos tratar dos dispositivos a que foram atribuídas ou declaradas em inconstitucionalidade pela unanimidade do tribunal, ou seja, todos os ministros consideraram inconstitucional. O primeiro dele é o artigo 83. O artigo 83 tratava exatamente o seguinte: a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena. Presta atenção nessa parte do artigo. A ser realizada preferencialmente em universidades e em centros universitários. Agora eu faço a pergunta antes de entrar na discussão. E você, que por acaso fez licenciatura plena numa escola particular, numa instituição de ensino superior privada? Não é universidade, não é centro universitário, é uma faculdade una. O seu diploma vai ter menos valor? Ele vai ser preterido em relação a outros professores que por acaso fizeram licenciatura numa universidade ou no centro universitário? Você vai ser descartado, vai ter menos valor? Como é que vai ser isso? É por isso que essa norma foi questionada no STF, porque ela abria discriminação entre profissionais que foram formados em determinadas instituições superiores de ensino. E aí o tribunal considerou inconstitucional a expressão a ser realizada preferencialmente em universidades e centros universitários, o que continuou a ter vigência e eficácia. A primeira parte do artigo, o artigo 83. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena. Somente isso. A outra parte perde eficácia, perde a vigência por inconstitucionalidade da norma. Agora, os dispositivos que foram considerados inconstitucional de forma parcial com redução de texto. Vai ser declarado inconstitucional, só que o texto vai ser reduzido, e essa decisão foi uma decisão pela maioria. O primeiro caso foi uma decisão pela unanimidade, e agora uma decisão da maioria. O artigo 84. Lembra que o artigo 84 tratava das questões do professor? O artigo 84, só vamos voltar um pouquinho para lembrar, ele tratava da exigência da formação mínima para o exercício do magistério. Como é que ele foi tratado agora nessa questão de constitucionalidade por redução de texto? Na verdade, é o parágrafo único do artigo 84. O texto estava assim: admite-se como formação mínima para o magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, em caráter precário, a durar até o final da década da educação. Então estabeleceu aqui um prazo do final da década, e oferecida em nível médio na modalidade superior. O que esse parágrafo estava determinando? Que nessa excepcionalidade na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental,
só durante a década da educação seria admitida a formação do professor em nível médio na modalidade normal. O que é a formação do professor em nível médio na modalidade normal? A não ser que algum curso tenha um outro nome, normalmente eram os cursos de magistério. O quanto de profissional da educação tem aí formado em nível de magistério? E muitos não procuraram, por algum motivo pessoal ou sei lá, não procuraram uma formação em nível superior. E às vezes, muitos deles, lógico, pela experiência, pelo tempo que estão na educação, são ótimos professores, são excelentes profissionais. Mas agora teriam dificuldade de absorver trabalho, né? Por conta dessa restrição que foi feita aqui no parágrafo único do artigo 84. Pois bem, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial com a redução de texto. Qual é a parte do texto que foi reduzida? A palavra 4, das primeiras séries do ensino fundamental, as 4 primeiras séries, ficou aqui. Admite-se como formação mínima para o magistério da educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, oferecida a nível de ensino médio na modalidade normal. Então passou a admitir não só durante a década da educação, mas passou a admitir sempre. Tirou esse prazo que restringia o tempo de admissão dessa formação mínima. Então, a partir de agora, no estado de Goiás, qualquer instituição de ensino pode absorver, pode recrutar profissionais que têm apenas formação em nível de magistério. Porque, tendo passado a década da educação, ele pode continuar contratando, porque essa parte da norma foi suprimida por inconstitucionalidade, foi retirada do texto, foi reduzida do texto da legislação. Essa é a função da supressão. Suprimiu a palavra 4 das 4 séries iniciais e suprimiu também em caráter precário e durar até o fim da década da educação. Foi suprimida do texto e nessa decisão foram vencidos os ministros Luiz Fux e o ministro Edson Fachin. Portanto, é uma decisão da maioria. Essa norma foi considerada inconstitucional porque ela criava algum tipo de discriminação entre os professores em detrimento do seu nível de formação. Porque quem está formado em magistério está habilitado para trabalhar na educação infantil. Vai estar lá no seu diploma, habilitação para o magistério da educação infantil, habilitação para o magistério das séries iniciais. Você está habilitado. Mas ainda nós podemos contar com a LDB, que é uma lei infraconstitucional que vai tratar das questões gerais de educação para todo o país. O artigo 61 está aqui. Considera-se profissional da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício, tendo sido formado em cursos reconhecidos, é uma obrigatoriedade que o curso seja reconhecido pelos organismos de controle, que por acaso é o MEC, são, no inciso 1º, professores habilitados em nível médio, está na lei, ele está habilitado para trabalhar no magistério da educação infantil. Inclusive, esse dispositivo da LDB foi mudado em 2009, através da Lei 12.014. Foi dada essa redação para conceber de que o professor de educação infantil, habilitado em ensino médio, o professor de educação do ensino fundamental, habilitado em ensino médio, sim, pode exercer a docência na educação infantil e no ensino fundamental. Temos ainda o artigo 92, que foi declarado inconstitucional parcialmente com a redução de texto. O artigo 92 dizia o seguinte: o piso salarial no início da carreira não pode ser inferior àquele nacionalmente unificado, estabelecido em lei federal, por jornada de 30 horas, de 30 aulas semanais, nele incluídas as horas de atividades, com reajuste periódico para preservar o seu valor aquisitivo. Foi considerado inconstitucional e retirado do texto a expressão 30 horas semanais. Por quê? O STF considerou que esse termo 30 horas semanais, restringindo o tamanho da carga horária do profissional da educação, não poderia ser legislado pelo Estado, porque estaria legislando uma questão do direito do trabalho. E o direito do trabalho, lembra que eu falei lá no comecinho das competências legislativas? Tem legislações, tem temas que são de competência exclusiva da União e tem questões
temas que são de competência concorrente da União, do Distrito Federal e dos estados. O direito do trabalho é uma das questões que é de competência exclusiva da União. Só o governo federal pode legislar sobre direito do trabalho, sobre as questões do trabalho. Portanto, exatamente por esse motivo, o STF considerou inconstitucional. Essa competência exclusiva relacionada ao trabalho está na Constituição Federal, no artigo 22, no inciso 1º. Quem tiver curiosidade, vai lá dar uma consultadinha, dá um Google aí, como é que dizem, né? E você vai ver que está lá na Constituição. O STF, então, não fez nenhuma decisão esdrúxula, simplesmente ele confirmou aquilo de acordo com a letra da lei da Constituição. Não é uma questão nem interpretativa, é uma questão de letra da lei, está escrito expressamente. Então não pode ser de maneira nenhuma subvertido por outra lei infraconstitucional e infralegal. Nessa decisão foram vencidos os ministros Flávio Dino, Edson Fachin e também Dias Toffoli. Agora vamos tratar dos dispositivos que foram considerados declarados inconstitucional de forma parcial, sem a redução de texto. E também foram decisões de maioria. Então vai ter também ministros que foram vencidos na decisão desses dispositivos. Ao dispositivo, o artigo 93 da lei. No artigo 93 está escrito o seguinte: a remuneração dos profissionais da educação tem como parâmetro a qualificação e não o nível de atuação. Foi considerado inconstitucional, sem redução de texto, para limitar sua aplicação aos estabelecimentos de ensino públicos. Nessa decisão foram vencidos o ministro Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli também. Mas aí a questão é interessante. Por quê? Determinar um parâmetro para a qualificação foi retirado a qualificação baseado no nível e não na atuação. Estabeleceu um parâmetro para a remuneração, e aqui declarada a qualificação e não o nível de atuação, foi limitado apenas para os estabelecimentos públicos, porque já tem isso nas normatizações da educação pública, né? Já tem essas questões de a remuneração ser igual para todos, é uma questão de igualdade de direitos, né? Para manter o equilíbrio entre os profissionais. Então, não dá um salário diferente de acordo com o nível de atuação. Já a iniciativa privada, ela tem liberdade de estabelecer essa remuneração, e ela tem a liberdade, e ela inclusive está submetida às convenções do trabalho, né? Ela se reúne lá o sindicato das empresas, o sindicato dos trabalhadores, e estabelece ali uma convenção de trabalho para determinar uma remuneração numa determinada região, num determinado território. Então ela obedece àquela convenção de trabalho. Então não pode uma legislação querer influir nessa questão. Ela tem essa liberdade, por isso foi considerada inconstitucional para a iniciativa privada, sem redução de texto. Agora vamos pegar alguns artigos aqui, que foi dada a interpretação conforme a Constituição. E essa da interpretação foi aquilo que eu falei. Essa aqui não foi nem considerada nem constitucional, nem essa daqui não foi declarada nem constitucional, nem inconstitucional. Foi dada apenas a interpretação conforme a Constituição. Então, os magistrados conseguiram detectar que essas expressões tivessem dois sentidos, mais de um sentido, foi considerado e acatado apenas o sentido que está alinhado com a Constituição. E é desprezado os demais sentidos, se eles existirem. Vamos conhecer. É o artigo 94. O artigo 94 está assim: aos demais trabalhadores em educação asseguram-se plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público, piso salarial, capacitação e qualificação. Então, desse modo, as expressões plano de carreira e ingresso exclusivamente por concurso público foi dada a interpretação na Constituição que ele se refere apenas para os profissionais da educação pública, do serviço público. Os profissionais da educação da iniciativa privada, os professores que trabalham nas escolas privadas, nas escolas particulares,
É assegurado para eles o piso salarial, a capacitação e a qualificação profissional. Mas o plano de carreira só diz respeito ao servidor público, ao professor da escola pública, do sistema público de ensino. O ingresso exclusivamente por concurso também ao professor da instituição pública. Até porque, inclusive, esses dois quesitos estão salvaguardados na Constituição Federal. Por exemplo, ingresso exclusivamente por concurso está lá no artigo 37 da Constituição. O plano de carreira também está salvaguardado na Constituição. Então, claro, eles não podem ser desprezados para a educação pública. Mas, como eu falei, a iniciativa privada, para tratar da maneira da forma de recrutamento desses profissionais e da questão de como vai estabelecer o salário e a carreira desses profissionais, isso se remete à questão da iniciativa pública, da liberdade da iniciativa pública e também das convenções de trabalho, das convenções sobre a questão de trabalho, sobre salários, que é um alinhamento entre os sindicatos ou as organizações de interesse da iniciativa pública e o sindicato profissional. Então foi considerado inconstitucional para a iniciativa privada o plano de carreira e o ingresso exclusivamente por concurso público, dado então a interpretação conforme a Constituição, e nessa decisão foram vencidos parcialmente o ministro Luiz Fux e Edson Fachin. Bom, está aqui terminado o nosso estudo, espero que vocês tenham gostado, espero inclusive que tenham entendido bem as minhas colocações. Se você não entendeu, eu volto a frisar. Você pode então fazer um comentário perguntando melhor, explique melhor isso, explique melhor aquilo outro, ou você fazer sua consideração sobre também estudos que você já tem feito a esse respeito do direito educacional, a respeito inclusive dessa decisão. Pode comentar que esqueceu de falar alguma coisa, ou colocar um outro posicionamento conforme o estudo que você estiver fazendo. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse assunto, que esse tema é importante para várias pessoas que também se interessam pelos conteúdos de educação e do direito educacional. Você curtindo, o algoritmo entende isso e repassa isso a muito mais pessoas, a muito mais usuários do YouTube. Você ainda pode compartilhar esse vídeo ou parte desse vídeo para as pessoas. Se inscreva no canal, porque os próximos vídeos que eu publicar aqui no canal, você já vai receber notificação direta, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos nossos conteúdos. Então agora eu quero desejar um grande abraço e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal. É sempre aberta a participação de todos e todas. Fiquem com Deus.